para que possam meditar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, põem sua mente nas coisas da carne, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Vistos que a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem o poder o pode ser. Amém. Irmãos, uma coisa que a gente temos assim que viver como cristão, viver como servo do Senhor, hoje temos que viver no Espírito, ter uma vida dedicada. Falando no viver no Espírito, é a mesma coisa que estivesse falando numa vida, uma vida dedicada. Essa vida dedicada que nós precisamos ter. Portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Aquele que não anda conforme a carne, mas conforme o Espírito. Muitos propósitos de Deus não às vezes tenha realizado, acontecido nas nossas vidas, pelo modo e a maneira que nós temos vivido. Quando vivemos no Espírito, nós vivemos buscando a Bíblia, buscando a palavra, buscando estar em oração, em estar em comunhão com Cristo, no corpo de Cristo, em estar em comunhão com tudo que se envolve a palavra, a Deus, tudo. Porquanto o que é impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei, ela se tornou conhecida. Aliás, o pecado se tornou conhecido quando Deus aplicou a lei. Quando Deus aplicou a lei para Israel. Israel não conhecia a lei. Eles viveram cativos mais de 400 anos no Egito. E quando Deus libertou o povo e levou para o lugar que Deus tinha prometido, que era a promessa de Deus, o povo, então no deserto, Deus guiando Moisés, deu a lei a eles, para que eles pudessem então agora conhecer o seu erro, conhecer o modo de vida que estavam vivendo. A gente olha hoje para essa palavra, que hoje o ser humano, ele vive inclinado para a carne, inclinado para as coisas do mundo e fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. A gente leu aqui
que não há nenhuma condenação àquele que estão em Cristo Jesus, porque não andam conforme a carne. E muitos andam conforme a carne hoje, e isso faz que a gente reconheça que temos que andar no Espírito. Naquela época, quando Deus mandou, através de Moisés, ali os mandamentos, se fez conhecido então do povo o que era o pecado e o que desagradava a Deus. Então o povo começou então a obedecer a lei e fazer com que todas as suas atividades, a sua forma de convivência, de vida, de pensar, então era reconhecido o erro através da lei. Porquanto que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne. Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne. Deus então tem um plano de salvação desde aquela época. Desde aquele tempo, Deus, ele começou a ver que o ser humano, que o homem precisava de salvação, que ele precisava de ser chegado a Deus. Eu vi esses dias no Facebook perguntas sobre a Bíblia, e alguém perguntou por que Deus não colocava alguém para pregar o Evangelho ou pregar a salvação para aqueles que se desviavam, aqueles que se afastavam de Deus. Hoje a gente vive um tempo diferente. A gente vive no tempo da graça, no tempo em que o Evangelho ele foi pregado, ele foi anunciado por Cristo. Deus enviou seu próprio Filho unigênito, e ele, em forma de homem, ele habitou entre nós e nos revelou ao Pai, nos revelou a sua graça, e nos colocou então diante de nós uma nova aliança, uma nova lei, que é a mesma coisa. Já não estamos andando na antiga lei. Então a antiga lei, quando o povo, aqueles que ouviam os profetas, aqueles que atentavam contra os profetas, aqueles que acreditavam e que se unia a Deus e aqueles que o servia, e aqueles que não se uniam a Deus, nem aqueles que o servia, e que se afastava, e que a gente vê na Bíblia que muitos adoravam imagens de escultura, procurava adorar a outros deuses. Eles até afrontavam o povo de Deus. Aquela época, a gente pensa assim, mas por que eles deveriam ser salvos? Porque eles também eles seriam salvos como hoje nós somos salvos? Hoje já está formalizado, já está definido. Vê como Jesus ele disse lá na cruz: Pai, está tudo consumado. Por que ele disse isso? Porque toda a lei, tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi profetizado, se cumpriu em Cristo ali. Se você vê na Bíblia que Mateus, Lucas, João fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então quando se rasga o véu, porque já não estava Deus ouvindo a oração de quem estava no santuário, no templo material. Tudo que Moisés tinha feito no deserto, a tenda no deserto, foi para que o povo se tivesse em convivência com Deus. Em outras palavras, que tivesse uma comunhão com Deus.
e que vivesse uma forma como hoje nós vivemos em espírito, vivemos procurando e praticando de todas as nossas forças em agradar a Deus, em buscar na sua palavra o conhecimento e a sabedoria, em buscar na sua palavra a forma de como agradar a Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Viver no Espírito é buscar os conceitos de Deus, é buscar a Deus e toda a sua sabedoria. Aqueles homens não buscavam, se desviavam. E quando eu citei aqui que uma moça no Facebook perguntou sobre porque Deus nos salvava, Deus ele se achegava com aqueles que buscavam a Ele. Mas entenda, irmãos, que tinha que ser planejado a vinda do Messias na geração de Jessé, até chegar à geração de Davi. Deus ele trabalhou nesses anos de história de Israel. Deus trabalhou dentro da genealogia de Israel. Ele teve que separar. Teve povo que foi rejeitado por Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus formou o homem e em seguida formou a mulher. Deus tinha planejado um modo de vida, uma maneira plena e uma comunhão que fosse duradoura entre Deus e o homem. Mas tudo aconteceu de forma inevitável, porque Deus também colocou no homem, já desde aquele princípio, Deus colocou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha que você tem que fazer. Você tem o direito de fazer uma escolha. Esse direito todos têm. Eu tenho, você tem, a igreja tem, as pessoas que não são cristãos têm. A escolha você tem. Você tem o direito de escolher se você quer servir a Deus ou se você não quer servir. Ou se você quer ter uma vida plena ou se você não quer. Ou se você quer ter uma vida, viver no Espírito, viver na graça, viver na santidade, viver buscando a Deus, viver entregando a sua vida. Enquanto você tiver vida, entregar a Deus é uma escolha que você tem. Se é isso que você quer, se você quer buscar a Deus, se você quer entregar a sua vida a Ele e seguir e ter o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador da tua vida e que Ele faça morada dentro de você. Mas se você não tem essa escolha, se você, pela sua prática, às vezes pelo pecado, pelas coisas pendentes, e que você vive uma vida na carne, uma vida fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade dos amigos, fazendo a vontade de pessoas que, entre aspas, tentam te controlar, e você se deixa levar. É duro essa palavra para quem não é cristão. Eu não quero ser melhor do que você, eu não quero ser melhor do que ninguém. Apenas sou simples servo de Deus que quero trazer a você e dizer que você tem uma escolha, e essa escolha foi feita, foi organizada por Deus para que você faça hoje. Israel, a genealogia de Israel, todos os povos, por exemplo, Caim, ele já praticou homicídio
por inveja, por qualquer outro motivo. Ele escolheu a forma de vida que ele conduziu. O interesse que tinha na vida dele era de mínima importância. Por quê? Porque quando ele ofertava a Deus a sua oferta, ele apresentava aquilo que ele tinha na frente. Pegava frutas de qualquer maneira, frutas podres, pegava aquilo que era rejeitado. Ele não escolhia com cuidado aquilo que era para apresentar a Deus. Ele fez uma escolha. Já Abel, ele, com muito cuidado, e ele sabia para quem ele ia fazer isto, para Deus, então ele escolheu a melhor oferta, a melhor ovelha, aonde o seu coração estava. E ele então, a intenção de Abel era apresentar um altar puro e perfeito. Então ele fez uma escolha de que quis agradar a Deus. Caim, ele fez uma escolha relaxadamente. Ele preferiu fazer aquilo que não agrada a Deus. Então foi uma escolha dele. Ali houve mudança na humanidade. A descendência de Caim se tornou rebelde, se tornou uma descendência que rejeitava a Deus. Então começaram a praticar a iniquidade. Já Deus não podia trabalhar nos corações da descendência de Caim. Então Deus permitiu que ele estivesse entregue às suas iniquidades. Mas Deus trabalhou na geração de Abel. E de Abel, Deus foi conduzindo até, citando algumas coisas, até chegar a Noé. Mas quando chegou no tempo de Noé, era a descendência de Noé, era a geração de Noé que Deus tinha que abençoar para que viesse, continuasse os povos e a sua genealogia. Então, para poder resumir, irmãos, que é muito delicado esse assunto, é muita coisa. Se a gente pensa que é só isso que eu estou falando, não, é muita coisa, mas eu quero resumir, para não ficar mais complicado, porque é muito difícil, mas precisa muito a gente de tempo e a gente está explicando. Tudo aquilo que servia de barreira para que o plano de Deus prosseguisse à frente, para que então chegasse a geração de Jessé e chegasse a nós hoje o Evangelho. Hoje nós temos a salvação. Hoje, agora, nós temos acesso a Deus através do seu Filho Jesus. Aquele tempo, quem quisesse ser salvo tinha que ouvir os profetas, tinha que se humilhar, tinha que buscar e praticar os 10 mandamentos em sua vida. Hoje nós não temos os 10 mandamentos, mas Jesus disse assim que aquele que ama a Deus e aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, então a gente vai estar cumprindo todos os 10 mandamentos e ainda muito mais dentro da vontade de Deus. Então, eu não posso, como que eu vou, se eu estou amando o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então eu não vou desejar mal para o meu próximo de maneira alguma, de forma alguma. Então hoje eu tenho essa plena convicção de que andar na graça, andar no Espírito e crer que Jesus enviou, que Deus enviou o seu Filho Jesus e se fez homem
se fez carne e habitou entre nós. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne, mas que são conforme o Espírito para as coisas do Espírito. Se, irmãos, se nós não andar hoje, ó, veja, se a gente não andar hoje dentro da vontade de Deus, nós passamos um momento difícil. Eu não gostaria nem de citar, mas existe uma guerra política em alguns estados, os governadores contra o presidente, o governo federal limita, fecha as portas de tudo. E muitas igrejas estão fechadas as portas, como em São Paulo. Aqui no Paraná não acontece isso. Se a gente não tiver vivendo na graça de Deus, se a gente não viver, não ter uma vida diante do Senhor, se nós não deixarmos que o Espírito Santo faça efeito dentro de nós, para que a gente possa ser forte e resistir esses dias maus, esses tempos maus. Porque o diabo está fazendo de tudo para que a igreja se esfrie. Ele está fazendo de tudo para que muitos daqueles que estavam desanimados acabem de vez de não ir para a igreja mais. Aqueles que estão se fortalecendo, que sejam bloqueados, que sejam barrados para não continuar se fortalecendo. Porque precisa ir para a igreja. Mas por que ir para a igreja? Porque na igreja você vai ouvir uma palavra de Deus. Na igreja você vai ouvir o conselho de Deus, para que você venha se fortalecer. Não venha às vezes querendo fazer outras atividades. A única atividade na igreja é falar de Deus, é buscar o Senhor, procurar os caminhos e que levam a você a ser forte e andar no Espírito, para que você não ande e nem se incline à vontade da carne. Então o inimigo hoje está trabalhando de uma maneira na sociedade, e a igreja, olha só, uma lei, um decreto que hoje é assinado pelo prefeito, que é assinado pelo governador. A gente vê que a gente não imaginava isso. Fecha simplesmente as igrejas. E que não está ligando para isso, às vezes a gente fica, não, se a gente abrir, a gente vai bater de frente com o governo, bater de frente com a lei. Mas nada impede que você se reúna, ou via Facebook, ou via WhatsApp, ou até mesmo no telefone, ligar para o irmão. Ó, irmão, agora mesmo nós vamos se ajoelhar e nós vamos pedir, vamos clamar. Nada te impede de que você liga para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele jovem. Olha, nós vamos orar por você, aconselhar por telefone, porque muita gente conversa tantas coisas no WhatsApp, tanta bobagem, mas não sabe aconselhar o irmão para se fortalecer. E ele está precisando, e a igreja está fechada. É isso que o inimigo quer. Ele quer que nós acovardamos e aceitamos. Eu fico pensando, irmãos, que já pensou ali quando chegar o tempo da besta, quando a besta se manifestar, tem os boatos, né, que o Papa já está, ele se autodeclarou, e ele declarou que
que Jesus, ele fracassou na cruz. Vai lá no pesquisar no Google, pesquisar na internet, no YouTube, ele falando isso, que você vai ver tantas coisas que você vai ficar de cabelo arrepiado. Quer dizer, negando a Cristo, dizendo que Jesus fracassou na cruz. Mas por quê? Ele pensa assim, ou que muitos pensam assim. Por acaso você queria que Jesus viesse lá do alto agora e aparecesse todo o resplendor para te dizer do modo físico, para você se sentir forte? Então você está que nem Tomé, porque você só acredita quando você vê as marcas nas mãos. Jesus disse assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Nós estamos vivendo uma época assim, irmãos. Então, para a gente viver essa comunhão, buscar a Deus, é preciso, irmãos, a gente se fortalecer. A igreja precisa estar aberta, mas a gente está passando por essa crise mundial que está afligindo todo. Mas dentro do nosso país, do Brasil, o governo, por exemplo, daqui do Paraná, ele não critica e nem fica atacando o presidente. Mas lá no São Paulo, parece que é de propósito. Vou mostrar para ele, como se dissesse para o governo federal, vou mostrar para ele que eu posso fechar os comércios, que eu posso fechar as igrejas, que eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou governador. Então, irmãos, a igreja está sofrendo por causa de encrencas e brigas políticas. Quando chegar no tempo do anticristo, quando a gente não puder mais pegar a Bíblia, quando a gente não puder mais pregar, não fazer mais apresentação em live, não puder fazer mais nada, e nem poder ir para a igreja, nem mostrar a cara na rua, irmãos, aí vai ter muitos crentes que vão desviar e vão aceitar a marca da besta. Se no pouquinho, irmãos, já tem muita gente negando, imagina naquele tempo. Só Jesus na causa. Continuando aqui para terminar. Porquanto, versículo 7, porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, já que nem o pode ser. Portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vê como Paulo ele enfatiga aqui, né? Portanto, que vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vós. Paulo, ele tem, eu sempre digo assim, que Paulo tem essa visão, que ele, nem toda a palavra, ela tem efeito na vida do crente. Porque tem muitos que ouvem a palavra, é que nem aquela semente, recebe, mas não frutífero. Ou seja, cai na terra, cai no meio dos pedregais e não consegue. Tenta crescer, não consegue. Cai no meio do caminho, não consegue. Cai no meio dos espinhos, não cresce um pouquinho, mas se sufoca. E são poucos que têm um coração com uma terra boa, que ouve a palavra e faz essa palavra germinar dentro de você.